Dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Que bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre atividade física e exercício físico. Você sabe qual é a diferença? Então eu já trouxe aqui, olha que bacana, um slide, nosso primeiro slide com este desenho, né? Onde tem um rapaz aqui subindo a escada e do lado uma mocinha fazendo exercício. Depois eu tenho umas crianças brincando de bola e do lado um atleta praticando o futebol. Já dá para imaginar a diferença? Então, ao decorrer do slide, ó, você vai ficar craque, tá bom? Viemos então para o nosso primeiro slide. Aqui ele está falando sobre atividade física. Então, professora, o que é atividade física? É todo movimento que a gente faz por necessidade, tá? Então, a atividade física, né, quando a gente procura, quando a gente pesquisa, ela vem falando assim, ó. Atividade física é tudo que realizamos no nosso dia a dia quando não estamos descansando. Ocorre pela necessidade natural do ser humano. Na atividade física não existe objetivo específico, ou seja, eu faço atividade física quando eu me levanto do sofá e vou na cozinha pegar alguma coisa, quando a minha casa tem escada e eu tô na sala e eu preciso subir a escada para ir pro quarto, quando eu vou na padaria comprar um pão, quando eu vou ao supermercado, quando eu preciso andar até a escola, quando lá na escola, na hora do meu recreio, na hora do meu intervalo, eu tô brincando com os meus amigos de um pega-pega. Então, tudo isso é atividade física. É tudo que eu não tenho um objetivo a seguir. É tudo que eu faço ou pela necessidade do meu dia ou como modo de lazer e recreação. Aqui na imagem eu trouxe alguns exemplos para vocês. Olha, eu tenho um pessoal aqui no cantinho, bem pequenininho, jogando bola. Eles estão jogando vôlei. Professora, mas espera aí, vôlei não é esporte? Vôlei não é exercício? Vamos devagarinho. Se eu estou jogando um vôlei de uma forma descontraída, só por brincadeira, só para praticar, né, alguma atividade física, ela é uma atividade física, tá? Ali eu só tô descontraindo com a galera, só tô curtindo um momento. Então, ela é somente atividade física. No segundo aqui, eu tenho um pessoal caminhando de bicicleta. Ah, eu vou pegar minha bike e vou sair para dar uma volta por aí. Ai, que bacana, eu tô praticando uma atividade física, eu tô exercitando meu corpo, mas eu não tenho um objetivo específico. Eu só quero curtir uma paisagem, dar uma volta com os amigos. Então, aqui nós temos um passeio com o cachorro, as crianças brincando de pular corda, né? Os irmãozinhos aqui varrendo a casa e um casal fazendo uma caminhada. Então, todos esses exemplos são de atividades físicas, onde eu coloco o meu corpo em movimento, mas eu não tenho um objetivo específico. Ficou claro para você? Então, agora a gente vai para o próximo slide. Aqui eu já estou falando de exercício físico, então vamos entender um pouquinho a diferença. O exercício físico é uma sequência sistematizada de movimentos. No exercício físico, seu objetivo está evidente, ele é algo planejado e repetitivo. Então, o que faz a atividade física virar um exercício físico? Quando eu tenho um objetivo a seguir. Por exemplo, eu pratico exercício físico porque eu quero emagrecer. Eu pratico exercício físico porque eu quero ganhar tônus muscular. Eu pratico exercício físico porque eu quero melhorar a minha capacidade física para um determinado esporte. Certo? Então, eu tenho um objetivo a ser seguido. E ele também é repetitivo. Ele acontece de uma maneira planejada e diversas vezes na semana ou por algumas horas, né? Por algum período de treino, tá? Então, eu tenho aqui uma moça caminhando, né? Uma corridinha leve. Ah, professora, mas lá no outro slide também tinha um casal caminhando. Mas lá era uma caminhada sem objetivo. Aqui não, aqui pela foto, a gente já, quando a gente imagina, olha essa foto aqui, a gente já pensa o quê? Né? Em exercício físico, em corrida, em emagrecimento. Aqui na segunda foto, ela tá pulando corda, mas lá as crianças estavam brincando de corda, tá doidona?
Não, aqui ela tem um objetivo. Ela tá pulando corda como exercício, por quê? Ó, o próprio desenho já mostra, ela quer trabalhar bumbum, perna, coxa. Então, ela tem um objetivo. Ela está pulando corda neste momento para tonificar a sua musculatura, tá? O outro aqui, eu tenho uma turma numa aula de spinning aqui, uma aula de bicicleta na academia. O objetivo deles é qual? O emagrecimento, né? Embaixo eu também tenho uma turma fazendo step e do outro lado eu tenho aqui vários desenhos mostrando diversos exercícios físicos, né? Seja de força, seja de, né, oh meu Deus do céu, fugiu a palavra, flexibilidade, seja de resistência, tá? Então, deu para entender? O vôlei, por exemplo, que mostrou lá na primeira imagem, lá era só uma brincadeira, né? Estava o pessoal curtindo, brincando lá na foto. Agora, se eu pego esse vôlei e levo para um lado profissional, ele deixa de ser uma atividade física e ele vira um exercício físico, porque ali eu tenho um objetivo, eu quero melhorar minha capacidade física, eu tenho um jogo para ser ganhado, né? Então eu estou treinando para alcançar a minha meta. Então ele deixou de ser uma atividade física e virou um exercício físico. Deu para entender a diferença? Ficou fácil agora? Ok. Aqui nesse outro slide, a gente vai entender o porquê que é bom fazer atividade física e o porquê que é ruim deixar de fazer essa atividade. Ah, professora, tenho mesmo? Todo mundo fala que eu preciso fazer atividade física. Mas por quê? Então, vamos lá. Olha, no nosso slide ele fala assim, ó. Atividade física, então, nós já entendemos que é qualquer movimento corporal que tenha um gasto de energia, certo? As pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física, elas são chamadas de sedentárias. Quando uma pessoa não faz atividade física e ela tem uma alimentação ruim, ela acaba desenvolvendo alguns problemas de saúde. Um deles pode ser a obesidade. E quando a gente está falando em obesidade, a gente não está falando da estética corporal, a gente está falando de saúde, porque a gente sabe que dentro do pacotinho obesidade, a gente tem problemas cardiovasculares, que são problemas do coração, problemas de pressão arterial, a gente tem diabetes, a gente tem problema com autoestima, né? Então é um nomezinho que ele é recheado de outras coisas, tá? Então, quando a gente fala na obesidade, a gente tá dando um alerta para nossa saúde, tá bom? E agora, se eu fizer atividade física, professora, o que eu vou ganhar com isso? Bom, a gente melhora as capacidades motoras, né? Então, a gente melhora a flexibilidade, a gente melhora a força, a gente melhora a agilidade, a gente fortalece os ossos, fortalece a musculatura, fortalece as articulações e desenvolve as nossas capacidades psicomotoras. Que palavrão é esse? Psicomotoras são atividades que envolvem o sistema nervoso e os movimentos, as atividades motoras. O porquê que é importante eu desenvolver as minhas capacidades psicomotoras? Ela é importante para o controle sobre o nosso corpo, para determinar, para uma aprendizagem de movimentos mais complexos, tá? Então, por exemplo, lembra que eu falo para vocês assim? Para eu aprender a jogar o futebol, antes eu passo por todo um processo. Eu tenho que aprender a andar, eu tenho que aprender a correr, eu tenho que aprender a driblar, eu tenho que aprender a desviar, eu tenho que aprender a esquivar, eu tenho que aprender a dar o chute, para depois começar a aprender a jogar. Então, uma coisa vai levando a outra. Se eu não desenvolvo essas minhas capacidades motoras, que melhoram o meu reflexo, a minha interação social, a minha locomoção, a minha linguagem, a minha postura, o meu equilíbrio, a minha imagem corporal, a minha noção de espaço e tempo, eu não consigo chegar à finalização, que é o jogar a bola de uma maneira mais eficiente. Ok? Então, ó, é um conjuntinho que tudo vai se encaixando, tá bom? Vamos aqui para o nosso próximo slide. E aí, a gente vem
falar sobre a importância do exercício físico. Lá a gente viu a importância da atividade física, aqui a gente está vendo a importância do exercício físico, que na verdade eles são bem parecidos, né? Uma coisa vai levando a outra. É como eu falei para vocês ali no outro slide, são pequenas coisas que vão se encaixando. Mas quando a gente pensa em exercício físico, vem logo na mente da gente essa primeira imagem aqui, ó, da moça gordinha, que começa a praticar um exercício e com o tempo ela vai emagrecendo e ganhando a forma que ela quer. Mas a gente tem que começar a olhar o exercício físico de outro modo, né? Eu pratico o exercício físico hoje para eu conseguir chegar na segunda imagem que está aí embaixo. Ó, dois senhorzinhos, né? Um casal de idosos andando de bicicleta. Então, eu tenho que começar a pensar que o meu praticar exercício hoje, o meu praticar a minha atividade física hoje, é para que eu chegue na minha idade avançada, para que quando eu for idoso, eu tenha uma qualidade de vida melhor, tá? Não faça exercício ou atividade física pensando só na estética. Não, faça atividade física pensando que lá no futuro a gente pode envelhecer com uma qualidade de vida, tá? A gente pode ter qualidade de vida, gente, isso é muito importante nos dias de hoje, tá? Então, vamos olhar o nosso slide aqui, ó. Estudiosos apontam que pessoas fisicamente ativas apresentam menor risco de desenvolver problemas mentais que os indivíduos sedentários. É verdade, tanto a atividade física quanto o exercício físico, ele não mexe só com o nosso corpo, ele mexe também com a nossa parte dos neurônios, com o nosso sistema, né? O nosso sistema nervoso central. Então, ele traz muitos benefícios. Isso é comprovado cientificamente, ok? Além disso, a atividade é repleta de efeitos benéficos para a prevenção do tratamento da depressão, da pressão alta, do sistema cardiovascular, elevação do colesterol, diabetes e obesidade. Então, a gente já falou lá no outro slide, né? Tanto a atividade física quanto o exercício físico, ele previne aí, ó, essa junção aí de doenças, né? E a gente tem que pensar também que não é só a atividade física e o exercício físico. Não adianta nada a gente fazer tudo isso se todo dia a gente comer hambúrguer e batata frita, né, pessoal? E tomar 1 litro de refrigerante. A gente tem que pensar que a alimentação saudável, ela faz parte desse conjunto e ela é muito importante. Fazer exercício físico também é um excelente a nível psicológico, tendo inclusive um efeito antidepressivo. Algumas pesquisas já comprovaram que reduz a ansiedade, diminui o estresse e aumenta a autoconfiança. O porquê que acontece isso quando eu faço exercício físico? Nós temos um grupinho de hormônios que a gente chama de quarteto fantástico. Quem é esse quarteto fantástico, né? É a endorfina, a dopamina, a serotonina e a ocitocina. Esse conjuntinho de hormônios, ele é responsável pela sensação de prazer, pela sensação de saciedade, pela melhora do humor, pela melhora do sono, tá? Então, ele é responsável por um monte de coisa que traz o nosso bem-estar. E quem produz isso, né? O que faz com que isso seja produzido no organismo? A atividade física, o exercício físico. Durante e depois da minha atividade ou do meu exercício físico, esses hormônios, eles estão sendo desenvolvidos no nosso corpo. A gente não pode ter nem a mais, nem a menos. A gente sabe que a taxa hormonal no nosso organismo, ela tem que ser regulada, tem que ser certinha. Então, quando eu tô tristinha, cabisbaixa, né? Quando eu tô entrando numa depressão, por exemplo, né? Que a gente já tá falando de doença, é porque esses meus hormônios, eles não estão regulados, eles estão alterados, o nível de cortisol está subindo, o nível de serotonina e endorfina está descendo. Pô, tem alguma coisa errada, o cortisol vai fazer com que eu fique de mau humor, vai aumentar o meu nível de estresse, eu não posso fazer com que isso aconteça. Então, vem lá a endorfina, vem lá a serotonina para equilibrar, para que esses hormônios fiquem ali alinhados e eu não tenha outros problemas, tá? E olha que bacana, a atividade física faz o equilíbrio desses hormônios, deixando a gente mais feliz. Sempre que a gente
Quando eu trabalhava na academia, eu tinha uma amiga que falava assim, gente, eu não acredito que tem pessoas que ainda não acreditam que atividade física, que exercício físico pode dar prazer. Às vezes eu tô tão cabisbaixo, eu entro lá na sala para dar aula, olha só meu sorriso, eu saio toda feliz. E é verdade. Então a gente tem que acreditar nisso sim, porque é verdade, é comprovado cientificamente e a gente estuda sobre isso, não é? Portanto, os exercícios físicos podem ser praticados por indivíduos de diversas idades, uma vez que até mesmo a caminhada, que é uma atividade mais leve, deve ser praticada. Traz melhorias não somente estéticas, como condicionamento para os praticantes. Então, a gente está vendo o quanto isso é bom e importante, não é verdade? É tão bom, é tão importante que, olha só, o Hospital Santa Mônica, na ala de fisioterapia, desenvolveu uma sessão de atividades, né? Uma cartilha explicando para os seus pacientes o quanto é importante fazer atividade física. E aí eu peguei esse slide para mostrar para vocês. Então, olha, atividade física reduz o estresse, aumenta a felicidade, melhora a autoconfiança, a gente consegue aproveitar o ar livre, tem um declínio cognitivo prévio, dá um alívio na ansiedade, aumenta o poder intelectual, aguça a memória, aumenta o relaxamento e torna-se uma pessoa mais produtiva. Viu quantos benefícios tanto o exercício quanto a atividade pode trazer pra gente? Bacana, né, pessoal? Acho que vocês nunca mais vão deixar de fazer atividade física, hein? E aí? E aqui eu tenho a consequência de quem não faz nada, não é verdade? Tem aí, ó, um tiozinho todo desleixado no sofá, com hambúrguer, com a batata frita, com o refrigerante caindo pelo lado, né, com a TV. Não praticar atividade física tem um peso enorme na incidência de doenças cardiovasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco. Problemas da vida sedentária, como a gente já falou, né? A obesidade, perda de massa muscular, dores nas articulações, pressão alta, doenças cardiovasculares, que são doenças do coração, encurtamento da musculatura, má postura, cansaço, baixa resistência orgânica, dores musculares após os esforços e alto nível de estresse, porque lembra lá do quarteto fantástico dos hormônios? Eles não estão regulados, então a gente fica estressado mais fácil. Né? Então, esse é o pacotinho do sedentarismo. Então, quando eu falo para vocês, quando a gente fala em sedentarismo, quando a gente fala em obesidade, a gente não tá falando em estética. A gente tá falando na prevenção de tudo isso que vocês estão vendo aqui. Tá bom? E aqui eu tenho para vocês darem uma olhada, eu só trouxe para ilustrar a pirâmide da atividade física na infância. O que se espera que uma criança tenha na infância, né? Tenha como atividade física. Olha só, ficar na frente do computador e da televisão tá aqui no pico, tá vendo? Ó, não mais que 2 horas por dia. A gente já sabe, né, pessoal, que estamos numa era de pandemia. E aí esse pico aqui, ó, ele não tá podendo ser, como é que eu posso dizer, tão praticado, né? Infelizmente. Mas o recomendável é que o computador, o videogame, a internet não passe de 2 horas por dia para as crianças, ok? Pelo menos 3 vezes por semana. Elas pratiquem exercícios físicos e as atividades físicas elas ocorram durante todos os dias. Elas sejam algo habitual para a criança, que a criança brinque muito durante todos os dias, não é verdade? E no nosso próximo slide eu tenho a atividade desta semana, ok? Na atividade 1, eu quero que vocês respondam as questões, ok? Dentro do textinho que eu tô colocando lá na atividade, entendendo essa minha explicação, vai ficar fácil de você responder as perguntinhas que estão aqui na atividade 1, ok? Na atividade 2, ó, reconhecendo o exercício e atividade. Então, eu já dei um monte de exemplo para vocês do que é exercício e do que é atividade. Então, o que você entendeu? Coloca lá para mim, ó. Complete a tabela abaixo com exemplos que estão presentes no seu dia a dia. No seu dia a dia, tá?
o que que tem de atividade física e o que que tem de exercício físico. Se tem os dois, ok. Se tem só um, ok também, tá bom? No exercício 3, eu estou pedindo para vocês um diário de bordo durante uma semana. De segunda a segunda, vocês vão colocar lá para mim. Exercícios ou atividades físicas e o tempo de duração. Por exemplo, na segunda-feira, qual o exercício ou atividade física que você praticou na segunda-feira? Por quanto tempo? Joguei bola por 5 minutos aqui no meu quintal. Brinquei de pega-pega com meu irmão durante 3 minutos. Pulei corda durante 5 minutos. Coloca ali para mim. Tá? Na terça-feira, professora, eu fui sedentário o dia todo. Coloca lá que não fez nada. Vocês vão fazer um diário de bordo. O diário de bordo é isso, é fazer a anotação do que a gente faz durante uma semana, pelo menos. Tá bom? E ali embaixo desse diário de bordo, ele tem A, B e C, né? Que é o registro da sua rotina, como que você fez esse registro da sua rotina, quais são os fatores facilitadores, o que foi que deixou fácil essa rotina sua, o que facilitou a prática do seu exercício físico, a prática da sua atividade física, o que facilita essa sua rotina de atividades durante a semana. E a letra C são os dificultadores. Não tenho nada de facilitador, só tenho dificultadores aí. O que dificulta a sua prática de atividade física ou o que dificulta a sua prática de exercícios físicos dentro dessa uma semana que eu passei para vocês, tá bom? Agora, para finalizar, como sempre a gente faz, eu estou fazendo com vocês, eu vou colocar aqui uma música para o nosso momento relax, para a gente dar uma relaxada. Música de qualidade, hein, pessoal? Espero que vocês gostem. Mais uma vez, se você quiser ouvir a sua música aqui na minha aula, é só me deixar um recadinho, tá? Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos, uma ótima semana de atividade física e de brincadeiras. Tomem cuidado, usem máscara. Infelizmente, a quarentena não acabou, mas se Deus quiser, já estaremos de volta. Fiquem com Deus.